existe vida após o diagnóstico. Mães, se cuidem, se amem, lembrem de vocês, que para o seu filho estar bem, você tem que estar bem primeiro. E tudo vai ficar bem, tudo vai se acertar e vai dar tudo certo. É difícil receber o diagnóstico, mas o que eu quero dizer é possível eles terem uma vida normal e ser uma criança normal. O choque passa, a dor vai transformar. Não é fácil, aquele negócio assim, não vamos romantizar. A rotina é puxada, mas eu acho que com o tempo a gente vai entendendo, a gente vai buscando outros caminhos, outras alternativas. E é possível sim ter uma vida feliz, ter uma vida plena, você ver a criança crescer, se desenvolver, aquele negócio assim, o mundo está à disposição dela. Então assim, a gente queria pôr numa redoma, mas também não pode. Então assim, a gente tem que dar tempo ao tempo. É aquele negócio assim, respira um dia de cada vez que vai dar certo. Ser mãe é dádiva que vem de Deus, porção divina para os que são seus. Ser mãe é ter paixão, é tentar o impossível, fazer o sonho se tornar real. Ser mãe. Bem-vindas, bem-vindos ao Voz das Mães. Nosso projeto existe para informar, educar e acolher todas as mães e famílias atípicas. Hoje o nosso papo é sobre doenças autoimunes, como diabetes tipo 1 e doença celíaca. Condições que chegam sem aviso, viram a rotina de ponta cabeça e exigem da mãe um nível de força, disciplina que muita gente nem imagina. A gente vai ouvir hoje histórias reais de quem aprendeu a lidar com o diagnóstico e com as mudanças no dia a dia e com o medo também, né? Mas com a esperança de um futuro mais leve para os seus filhos. Meninas, obrigada por vocês toparem estar aqui com a gente. E eu já queria começar pedindo para vocês se apresentarem e contar um pouquinho do diagnóstico. Qual que é o diagnóstico do filho de vocês? E o que você gostaria que as pessoas soubessem sobre o diagnóstico? Rê, você pode começar? Posso, até me emocionei ouvindo você falar, porque eu acho que é muito difícil pra gente quando ouve o diagnóstico, né? E quando eu ouvi que a pediatra falou, foi em 22 de maio de 2024, que ela falou: Renata, ele é celíaco? Eu falei, uau, e você sabe que isso é uma doença autoimune? Eu, não, ela é pro resto da vida dele. Eu falei, uau, aí me emocionei, mas naquele momento eu ainda não tinha real noção do que estava por vir, né? Então foi bem desafiador entender isso e o impacto que isso traria na nossa vida, na minha, na nossa casa e na dele, especialmente porque ele tinha acabado de completar 5 anos quando houve esse diagnóstico, né? Então está sendo ainda desafiador, mas foi bastante. O que você gostaria que as pessoas soubessem? Que dá para entender que é uma doença autoimune que ele vai seguir para a vida, mas dá para ele viver, dá para conduzir a vida de forma que não pareça que é tão difícil quanto de fato é. Eu acho que eu fui atrás, assim, para tentar amenizar, atrás de todos os alimentos que ele gostava, sem glúten. E aí eu entendi que dá para ele viver bem sem glúten. Tá tudo bem, vamos por partes. Então, assim, é difícil, é desafiador, mas dá pra ir. Exato. Vai dar tudo certo. Bárbara, e pra você, como que foi? Qual que é o diagnóstico do seu filho e como que foi descobrir? Bom, eu sou mãe do Matheus, ele tem diabetes tipo 1 e eu descobri a diabetes nele quando ele tinha 1 ano e 5 meses, né? Então, começou que eu tive a gravidez na pandemia, né? Então foi aquela gravidez toda com cuidado, né? Não morria de medo de pegar Covid, enfim. Tive ele, ficamos em casa durante 1 ano. Eu falei, agora as coisas estão se acalmando, eu vou mandar ele para a escola. E aí mandei para a escola. No primeiro mês ele pegou uma gripe ali, que eu falei, uma gripe, né? Febre, tosse, enfim. Terminou a gripe dele e eu peguei essa gripe. Só que essa gripe me deixou muito mal, né? Eu comecei a ficar com falta de ar, cansada. E eu fui fazer o teste, eu tava com Covid. E eu falei, ele pegou Covid também. E aí, minha gripe terminou, minha Covid terminou, eu fiquei super bem. E ele começou a ficar cansado.
cansado, assim, respiração ofegante. Começou a fazer muito xixi. Começou a dormir muito em casa. Isso em torno de 1 semana. E aí eu fui até o hospital. Chegando lá no hospital, o médico falou que ele estava ali com uma bronquiolite. E falou, bronquiolite, vamos internar ele só por precaução. Mas ele vai ficar super bem. Eu falei, então tá tudo bem, né? O médico tá falando que ele tá bem, ele tá bem. E aí a gente ficou internado ali 3 dias. E o Matheus, ele começou a dormir no quarto, assim, durante o dia. Todinho, dormia. E eu falando, doutor, tem uma coisa errada, ele tá dormindo. Ele tá fazendo muito xixi. O médico, mãe, você tá muito preocupada. Você precisa se acalmar, ele tá bem. Uma bronquiolite é assim mesmo. E aí eu fiquei insistindo no hospital, insistindo. Ele falou, quer saber, vamos descer pra UTI. Tá bom? Porque eu tô vendo que realmente ele tá muito cansado. E aí, quando chegou na UTI, o médico, acho que com uma experiência, né, olhou e falou, seu filho tem diabetes? Aí eu falei, não dou doce pra ele. Eu já pensei assim, ele não é esse tipo de diabetes, é uma diabetes autoimune. Eu tenho quase certeza que ele tem. E aí ele fez o exame de glicose, né, assim, o exame básico, deu 900 e pouco. Então assim, ele já estava em cetoacidose diabética. Nesse momento ele já estava só dormindo, então ele já estava entrando em coma. E aí, naquela noite, os médicos fizeram de tudo para salvar ele, né? Graças a Deus, salvaram. E ali eu tive o diagnóstico que ele tinha a diabetes tipo 1 e que, a partir dali, minha vida ia ser outra. Então, nós saímos dali e aí começamos a usar insulina, né? Foi um período muito difícil, mas hoje ele está bem. Você gostaria que as pessoas soubessem sobre a diabetes? Eu acho que, primeiro, que diabetes tipo 1 é diferente de diabetes tipo 2, que é uma doença autoimune. E que para viver um dia de cada vez e ter certeza que tudo vai ficar bem, né? Tudo vai ficar bem. Esperar passar esses dias turbulentos, mas tudo vai se acertar e seu filho vai ter uma vida normal, assim como o meu e a da Mari tem. Mari também tem diagnóstico de diabetes tipo 1, né, Mari? Como que foi para você? Isso, a Valentina estava com 1 ano e 8 meses. Eu já sou da área da saúde, já era nutricionista. Aquele negócio, a gente não entende os caminhos, mas eu entendi a minha formação no diagnóstico dela. E ela cresceu, se desenvolveu, nunca apresentou a fralda cheia de xixi, ela teve desde que ela nasceu. Eu até brincava que as fraldas eram guerreiras, só tinha uma marca de fralda que funcionava, todas as outras vazavam, mas nunca desconfiou. Cresceu, ganhou peso, se desenvolveu, tudo normal. E aí, brincando um dia, passeando, desmaiou na rua, convulsionou, corremos para o hospital sem saber. Aquele negócio de entrada no hospital, a médica falou o que ela tem. Eu falei, nada, doutora. Eu falei, nem gripe ela pegou até hoje. E aí, por sorte, tinha um anjo no caminho que antes dela fazer qualquer coisa, ela fez a ponta de dedo. E aí, na ponta de dedo, deu 600 de glicemia. E aí, eu me lembro como se fosse hoje. Ela falou assim, ou é encefalopatia ou é diabetes tipo 1. Na minha cabeça, o que eu pensei? Falei, diabetes tipo 1 eu conheço. Aquele negócio, já trabalhei, tinha pós-graduação na área. Então eu falei assim, tranquilo. Falei, diabetes tipo 1 eu prefiro. Aí foi todo o processo, transfere a data, né? 21 de dezembro de 2017, 5 horas da tarde eu dei entrada no hospital. E aí a gente não esquece, porque aconteceu tanta coisa nessa internação que eu entendi, que aí foi onde deu aquele choque da teoria e da prática, porque eu era da área da saúde, eu já tinha trabalhado em hospital. E aí eu vivendo o diabetes tipo 1 de uma criança, o hospital não estava preparado. Aquele negócio, uma mãe não está preparada, o hospital, quem está preparado para isso? Sim. Então a gente teve vários problemas, escutei verdadeiros absurdos no hospital. Mas aí o que me marcou foi assim, na saída do hospital, que foi 31 de dezembro, eu falei a partir daqui ela não volta mais pro hospital. Eu falei, no que depender de mim, pro hospital ela não volta. Porque a frase que me marcou do médico foi, você vai viver internada. Porque minha filha entrou com cetoacidose, coma, entendeu? Eu quase perdi ela por 2 vezes na internação. Aí você fala assim, não, do que tiver no meu alcance, eu não volto mais pra cá. Como que foi a descoberta do diagnóstico? Ela tinha algum sintoma, alguns sinais que teu filho ia dando antes, além do xixi, né?
Você chegou a perceber alguma coisa? Ele começou a emagrecer. Só que como ele tava mais ou menos com 1 ano e 2 meses, eu até levei na pediatra, o pediatra falou, ele tá esticando, é uma coisa normal, né? Fica tranquila. Mas eu achei que ele começou a emagrecer e dormir muito, assim, sabe? Ele dormia muito, emagrecia, mas assim, eu nunca tinha pensado em diabetes tipo 1. Eu podia pensar em qualquer coisa, assim. E eu tinha uma amiga que tinha diabetes tipo, na verdade, diabetes tipo 1. Já conhecia, então? Eu já conhecia a doença, mas assim, como eu conhecia ela adulta, sabe, assim, eu nunca imaginei que ela tinha desde criança, a gente nunca conversou sobre isso. Então ele tinha aqueles sintomas ali, eu falei, ele tá crescendo, tá cansado, brincou muito na escola. Sim. Né, fez muito xixi, porque bebeu muita água. Eu não tinha conhecimento desses, que isso eram os sintomas de diabetes. E é uma loucura, né? Porque a gente fala sobre diabetes normalmente, né? Na vida. A gente ouve falar, a primeira pergunta que o médico faz, tem pressão alta na família, histórico familiar. Tem pressão alta na família, tem diabetes. Minha avó tem diabetes, mas eu acho que eu não sei nem qual é o tipo que ela tem. Nunca fui atrás sobre isso. E de repente tem pessoas do nosso lado que a gente nem imagina como que é, né? A falta de informação também, né? E pra você, Mari? Ela não teve muitos sintomas, né? O dela dormiu. Ela sempre foi uma criança muito ativa, hiperativa total. Ela não dormia, mas isso assim foi desde que ela nasceu, assim. Então, assim, eu lembro a minha filha, assim, os primeiros 6 meses de vida, se ela dormia 6 horas por dia entre pequenas sonecas, era muito. Mas ela não era uma criança que chorava, que dava trabalho e nada. Ela era uma criança muito alegre, muito feliz, muito ativa. Então eu não tive nada que sim me preparou. E mesmo já sendo da área da saúde, nunca me acendeu um alerta do tipo, nossa, isso tá estranho, isso tá diferente. Entendeu? Hoje, até olhando fotos do passado, eu vejo que de repente, assim, na semana ela tava com o olhinho mais fundo. Mas era uma coisa muito sutil e que eu associava, de repente, até essa falta de sono, porque ela não dormia. Então eu tentava fazer ela dormir de noite, ela não dormia. Então, sempre muito ativa. Então assim, não é um sinal, né? Porque os sinais que a gente mais ouve o padrão é a perda de peso, o cansaço, entendeu? E ela não teve nada disso. Eu me lembro, a perda de peso, ela não teve. E aquele negócio, criança tá indo sempre no pediatra, tal, que é uma revolta que meu marido teve pediatra não faz ponta de dedo, não é padrão, de lugar nenhum pra nada. Interessante. Entendeu? E ele falava assim, como o pediatra não diagnosticou isso antes? Não é uma conduta. Não é conduta, não é padrão. Você entra hoje no hospital, não é conduta nem você fazer na triagem uma ponta de dedo. Já foi um dia. Nunca foi. A ponta de dedo não, você mede pressão e vê temperatura. Verdade. Entendeu? A ponta de dedo não. Então assim, é um exame simples, mas que não é feito em lugar nenhum. Não é padrão em lugar nenhum. E ele não se conformava do pediatra não ter dado sinais. Faz sentido. E você, Rê? Doença celíaca ainda mais difícil de um diagnóstico, né? Sim, muito. Ele começou com uma seletividade alimentar muito grande quando bebezinho já, logo na introdução alimentar, ele comia, mas assim, era um pouco difícil para ele aceitar alguns alimentos, mas eu falei, tudo normal, né? Introdução alimentar. Foi passando o tempo, foi ficando muito mais difícil. E eu amamentei ele há muito tempo, porque era pandemia. Então, durante a pandemia, ele ia entrar na escolinha com 1 ano, começou a pandemia. Então ele ficou em casa, seguia amamentando até 3 anos praticamente. E aí todo mundo falava, não, mas é isso que tá atrapalhando a alimentação dele, precisa tirar. E era um sofrimento para mim tirar. E enfim, nos libertamos, seguiu pra alimentação. Vencemos mamar. E aí eu falei, bom, vamos pra pediatra. E foi levantado o questionamento sobre a altura dele e o peso dele. A pediatra falou, vamos investigar alguma doença, porque ele tá abaixo, tá dentro da curva, mas abaixo do que ele deveria para a idade dele. Falei, bom, tá bom. Então, uma batelada de exames para descartar qualquer doença. E aí, foi quando surgiu a possibilidade. Olha, tem um índice aqui que talvez tenha alguma coisa a ver com glúten. Falei, nossa, com glúten. Tá, beleza, vai pro gastro. Cheguei no gastro com os exames, o gastro falou, não, imagina, mas você não... Nada a ver a pediatra de mandar pra cá, porque ele não tem nada, ele não tem sintomas, é uma criança normal, ele não come frutas, mas tá tudo bem, ele come outras coisas. Eu falei, come, mas é difícil, enfim. Esse gastro, não, descartou. Não quero nem saber. Aí eu fiquei com aquele misto de ufa, que bom, não é, mas o que será então?
mudei de pediatra. E aí, com a pediatra que eu tô até hoje, que é a doutora Nath, maravilhosa, cheguei nela com os exames, os mesmos que eu levei no gastro. E ela é gastro também. Ela falou, Renata, eu não acredito que esse gastro não te falou que ele sim, ele é celíaco. Eu falei, não acredito. Ele é então? Ele é. E você sabe que é uma doença autoimune. Ai, Você já tinha esse conhecimento? Porque assim, as pessoas hoje em dia ainda não sabem, né? Nem o que é o glúten direito. Não, eu já tinha, porque assim, quando ele estava com 3 anos, eu passei numa outra nutricionista e ela levantou essa bola também. Só que aí eu acho que eu entrei numa negação de que, imagina, não é isso. Eu não quis aceitar muito aquilo. Então eu fiquei, acho que dos 3 aninhos dele até os 5 de oficializar, eu fiquei com essa dúvida dentro de mim. Então, eu sempre que ia num médico, eu falava, mas ele descartava e eu achava o máximo. E aí eu falava, não é isso. Mas você pensava, tipo assim, vou tirar o pão dele? Então, vou tirar uma coisinha ele aqui? consumia muito glúten. Porque como ele já era muito seletivo, o pouco que ele comia era glúten. Então, era o pãozinho, era uma Ana Maria, era um doce X. Ele comia muito bem coisas com glúten. Tá. E aí eu falei, como que eu vou tirar dele? Ele já não come muito bem. E aí eu vou tirar as coisas que ele gosta, que ele tá comendo agora? Foi um dilema. E aí quando ela bateu esse martelo, eu falei, e agora? Como que eu vou tirar as coisas dele? Como que a gente vai mudar isso? E ele ainda tava comendo bem mal quando a gente começou, quando teve esse diagnóstico. Beleza, ela falou isso, virou uma chave, eu falei, é agora. Agora vamos para a guerra. Tirei tudo, só que eu não tirei a cruzada, não consegui. Eu falei, eu não vou ainda me preocupar com a cruzada porque eu preciso ir por partes. Testar o diagnóstico também. E aí, por 1 ano, a gente fez esse acompanhamento. Retornamos agora, deu 1 ano e 7 meses mais ou menos. E já caiu muito, assim, drasticamente com as mudanças que a gente fez. Ainda precisamos melhorar mais, mas já caiu bastante. E o acompanhamento maior com ele é justamente pelo crescimento. Então, porque o glúten, ele tem ele afeta o crescimento, né? Ele retarda o crescimento. Então, a gente tá fazendo esse acompanhamento e agora eu vou para endócrino também, para poder acompanhar um pouco mais de perto com outros exames, para entender se tem alguma coisa que a gente possa fazer a mais. Eu acho que uma coisa que é muito difícil pra gente quando a gente fala sobre doenças invisíveis, né? O Vini ainda tá numa busca de diagnóstico, mas também é uma doença invisível, não tem as características, né, físicas. E aí, como a gente traz isso pra nossa família, pros nossos amigos, pro dia a dia, né? Como que foi pra vocês passar isso pra família? Olha, recebemos o diagnóstico de autoimmune celíaco e agora vai ter que mudar drasticamente aqui. Vocês vão ter que entender. Como que foi pra você? Em casa meio que foi assim, né? Aquele negócio. Foi tão traumático o diagnóstico dela. E aí, que eu lembro, a minha filha ainda mamava no peito. Nunca tinha consumido açúcar. Nossa. Entendeu? Então, o mito comeu muito açúcar, doce. né? Ela não tinha provado açúcar ainda. O açúcar na essência mesmo. Então, quando veio o diagnóstico, internação, 10 dias de UTI. Então, assim, aquilo foi um diagnóstico familiar. Mudou todo mundo. Tá. Só que aí a gente também passou pelas pegadinhas. Todo mundo trocou tudo por Diet Light. Só que o Diet Light não necessariamente vai ser bom para quem tem diabetes. Nossa. Então, assim, foi um processo para entender. Tem que estudar, entendeu? né? Que não, que nem, o suco de laranja é natural, então é ótimo. Não, é legal, mas tem dose, tem que ser, sabe, tem que ter uma estratégia. Vai tomar o suco de laranja, vai diluir com água, vai tomar insulina. Então, todo esse processo levou um tempo. Mas aí a gente trocou o ambiente familiar todo. Todo mundo consumia igual. Na sua casa você mudou? Na minha casa por todo mundo. foi para todo mundo. Então, assim, o que mudou, vai tirar o açúcar de um, tirou o açúcar de todos, entendeu? Então, assim, a família come junto, não tem aquela separação. Sim. Ela não come diferente, a gente não prepara nada diferente para ela. Você só tem ela, né, de filho? Só ela. Diferente da Bárbara, que tem 2. Quando você teve o segundo, o Matheus já tinha o diagnóstico? Já, de autoimmune? ele já tinha. E como foi? A gente tava até conversando, tipo, você deu até coragem de ter o segundo, né? Porque assim, tendo o primeiro já com diabetes, e aí pensando que o segundo talvez poderia também ter esse diagnóstico, mas o que eu pensava era, a diabetes não vai mudar meu plano familiar, não vai mudar minha vida. Eu vou me adequar e a gente vai continuar com o nosso sonho de ter 2 filhos, né? E aí, quando o Matheus abriu o diagnóstico, a gente também, a princípio, mudou toda a alimentação em casa, né? Então, eu não tinha ainda o Lucas. Então, a gente, né, não entendia. Colocamos tudo diet lá em casa, mas assim, glicemia subia também. E eu ficava, gente, assim,
eu troquei tudo. Eu não conseguia controlar, ao contrário da Mari, que já tinha um conhecimento, eu não tinha zero. Então, ele vivia com a glicemia ou alta ou hipoglicemia, eu não dormia. E aí eu falei, eu preciso mudar isso aqui. E aí foi quando eu comecei atrás de contagem de carboidrato, para ele ter uma vida mais aproximada do normal e a gente também, né? Nossa. Porque tava impossível, assim, a gente não comia, não fazia nada, com medo da glicemia dele subir. E aí a gente começou a fazer a contagem de carboidrato em casa. Lógico, ele não come doce o tempo todo, né? A gente evita, mas como eu faço a contagem, acaba que a gente come todo mundo a mesma coisa. Então o menorzinho come igual ele, né? Ele até tá espertinho porque ele quer comer as balas junto com o irmão. Quando o Matheus entra em hipo, aí ele faz a mãozinha e eu falo, não, filho, você não tem. É só o Matheus, né? E aí ele já põe a mãozinha. Mas assim, a gente se adaptou ali. Na verdade, eu falo assim, a diabetes que se adaptou à minha vida. Eu não me adaptei a ela, não. Ela que se adaptou à nossa família. Pra gente tentar ter uma vida mais feliz, mais normal, e que ele cresça sabendo disso, que ele pode tudo, né? A gente só precisa estudar, ir atrás, mas que ele pode tudo. O que ele quiser, ele vai ser. E a diabetes não vai impedir ele. Exato. E acho que a diabetes ela é mais conhecida, né? A gente acho que tem que estudar muito também, né? Porque eu não tenho a mínima noção de como é ter uma vida toda regradinha. Mas acho que o glúten, ele é mais desconhecido ainda no que tem glúten e o que não tem. Eu já passei por situação, porque eu sou intolerante, e eu já passei por situação de pedir um açaí, e aí a menina fala, não, o açaí vai leite, e o leite tem glúten. Eu falei, não, amor, não é. Não. Como que foi pra você, Rê? E ainda, a Renata, aqui uma curiosidade pra vocês, a gente se conhece há muitos anos. Sim, muitos anos. A família da Renata tem uma empresa de coffee break, e aí, de repente... Tudo tem glúten, né, Rê? Tudo tem glúten. Como tá sendo essa adaptação? Eu falo que o glúten, ele vive no ar, né? A gente é um glúten. Porque é uma coisa que, assim, é que nem quando fala da cruzada, né? Tá na cozinha, né? Tá em tudo. Na bancada, tá na tábua, tá no micro-ondas, tá na air fryer. Quando eu comecei a pensar, que eu falei, não, vou ter que trocar a cozinha inteira. Não, pera. Não vou, eu vou... Por isso que eu falei, ainda eu não tô eliminando tudo da cruzada, porque ainda não dá. Mas, olha, eu não sei explicar pra família. Foi bem difícil, porque... ele é celíaco, tá. Mas só uma bolachinha? Mas não, ele comeu só uma bolachinha. Não, ele comeu só um... Gente, não, ele não pode comer, a gente precisa zerar. É que nem agora que a gente passou na pediatra, ela falou, não, baixou, parabéns, tal. Eu falei, eu não posso nem contar pra todo mundo direito, porque senão vão achar que, tá liberado, ele já melhorou, tá tudo liberado. Então, é desafiador lidar com isso em casa, a gente mudou muita coisa, então, assim, o meu marido consome bastante chocolate, e aí eu comecei a comprar, e o Lucas gosta muito de chocolate também, então eu falei, e eu descobri que no mercado são pouquíssimos chocolates que tem sem glúten. O Kinder Ovo, ele é sem glúten. Aquela barrinha bem pequenininha assim, ele é sem glúten. Então, comprei alguns daqueles e deixo pra ele. Aí eu vi o meu marido e falei, você não é pra comer. Deixa pra ele. Você come com glúten, deixa ele comer sem glúten. Porque, além de tudo, o custo é muito alto de tudo que envolve ser sem glúten. Então, eu acho que eu fui por etapas, assim. Até que eu, hoje, produzo bastante coisa. Eu faço as coisas pra ele. Então, eu faço waffle de banana, que ele não sabe que é banana, porque ele não gosta de fruta. E se eu falar que é banana, ele não vai comer. Então, ele acha que é só waffle. E tá tudo bem. Ele come waffle super proteico lá que eu faço pra ele, bolinhos, os lanches que a gente tava conversando de lancheira, né? Eu mando pra ele de lanche, ou eu mando waffle, ou mando bolinho de cenoura, que aí eu vou fazendo com as farinhas tudo sem glúten. Sim. E aí ele come separado na escola, ele vai pra uma sala pra não comer junto com as crianças, porque todo mundo come o lanchinho da escola, e ele não. Porque na escola é o pãozinho, ou é a torrada, e ele não pode comer. Ele nem gosta, porque ele já, na seletividade dele, ele já não comeria mesmo. Então ele come separado. Mas foi uma escolha de vocês, dele ir pra separado? Foi da escola? Foi a alternativa que a gente encontrou dele poder comer sem glúten. Era eu mandando. Sem sentir vontade. A escola, ela se adaptou bem sobre oferecer tudo sem glúten pra ele. Mas ele não gostava de comer o que a escola tava oferecendo. Então, pra ele não ficar sem o lanche da tarde, eu falei, não, eu prefiro mandar, se tudo bem. Eles queriam que mandasse industrializado. Eu falei, gente, ignorei essa informação, mando às vezes, mas produzo na maioria, prefiro mandar. E eu sei que ele come separadinho, come lá. Ele já se acostumou com isso, mas no começo...
eu ouvi um amiguinho dele falando, mas por que o Lucas come separado da gente? E aí, uma vez ele me falou, mamãe, eu como separado. Eu falei, mas isso te incomoda, filho? Ele falou, não, porque eu fico brincando com a professora e aí é divertido. Eu falei, então tá bom, então tá tudo bem. A gente sente mais, né? Eu acho que eu ficava imaginando a cena, né? Mas ele se acostumou, tá tudo bem, hoje ele come e seguimos a vida. Ô Mari, qual que foi a maior dificuldade que você passou? Tipo, teve algum momento mais marcante, que foi mais desafiador pra você? Acho que as minhas maiores dores foi quando entrou na escola. O diagnóstico dela veio pouco antes dela entrar, ela estava matriculada na creche. E aí ela abriu o diagnóstico. E aí a creche me chamou no primeiro dia e falou, olha, eu prefiro que ela não curse. Ela falou, ela é muito nova, ela não é obrigada a estar na escola. Isso eu não escutei de uma, eu escutei de 2 ou 3 escolas. Sério? Sério. Que convidaram assim, olha, se você puder, não mande pra escola. Aí eu fui procurar uma outra escola e fui buscar. Eu lembro que tinha uma escola que tinha um logo que chamava Uma Escola Livre de Açúcar, Alimentação Natural, enfermeira. Fui atrás, liguei, me dispensaram pelo telefone. Olha, sua filha não precisa estar matriculada ainda. A gente vai ter que isolar ela no momento das refeições. Aí eu falei assim, não, o diabetes você não precisa isolar. Você pode comer junto, a gente faz contagem de carboidrato, a gente aplica insulina. Não, a gente vai ter que isolar, eu prefiro que ela não venha. Então assim, eu tive uma barreira na escola, nesse primeiro momento. Aí eu tive que esperar da idade para entrar na escola. É interessante, só um parênteses, que você falando isso, quando a gente ouve mães atípicas aqui falando sobre uma síndrome de Down, outros tipos de doença, a gente acha que são só pelas deficiências, né? E aí a gente ouve de uma doença autoimune também, como a escola não aceitar. É aquele negócio assim, é o não conhecer. Exato. Então assim, a escola já me dispensou pelo telefone, não é que eu fui conhecer a escola. E a escola falou, não estamos preparados para o seu filho. A primeira, eu fui na adaptação, minha filha amou. Aí cheguei, aí à tarde me ligaram, olha, você pode vir numa reunião particular? Posso? Olha, então, a gente prefere que ela não venha. Como que eu vou falar para minha filha, que gerou uma expectativa de escola, que ela não ia para a escola? Sim. Mas aí naquele primeiro momento eu retirei. Aí quando volta você tem todas as barreiras que você vai para a escola. Então assim, os primeiros anos dela na escola, eu estive sentada na porta da escola o tempo inteiro. Porque na hora de medir o dedo, na hora de aplicar insulina, você tá lá, você tá à disposição da escola. Então, assim, quando eu tava retornando ao trabalho depois na maternidade, eu tive que parar tudo. Meu Deus. Porque aí você vai passar a viver pela escola. Que é aquele negócio, a inclusão. Até que ponto a inclusão funciona ou não. Sim. Então, assim, o não conhecer barra. Entendeu? O professor não sabe medir o dedo. Tem escola que proporciona o cuidador, tem escola que não. Tem escola que vai o pai e a mãe. Tem escola que às vezes a mãe contrata alguém para estar no ambiente escolar. Porque você tem que medir o dedo, você tem que corrigir uma hipoglicemia. Então, a rotina dentro da escola é a mesma. E aí a rotina vira tudo em torno disso mesmo. Isso gira, aquele negócio assim, a gente não quer que o diabetes domine a nossa vida, mas a gente tem que, num primeiro momento, pelo menos nessa fase da infância, ficar a essa disposição. Exato. Você também falou sobre ela ter convulsionado, né? Isso. Foi um choque pra você? Você já tinha visto ela convulsionar alguma vez? Nunca. Então assim, ela convulsionou no diagnóstico e ela teve 2 episódios também de hipoglicemia severa. Uma delas dentro do hospital e uma fora, que a glicemia dela foi a 13. Meu Deus. Nossa. Entendeu? E aí ela naquela pré-convulsão e você tem que socorrer. E aí aquele negócio, você não pode alimentar, mas você tem que alimentar. A pessoa tem que ingerir um doce, mas tá lá numa pré-convulsão, como é que você vai fazer? Então assim, eu falo que o que salvou era eu saber isso. Então assim, eu fui colocando coisas na boca da minha filha dentro do hospital. Eu socorri minha filha de uma hipoglicemia severa dentro do hospital, na véspera de Natal. Meu Deus. Entendeu? Porque deram uma dose de insulina errada. Nossa. Aí veio o enfermeiro. Então para socorrer eu tenho que chamar o médico, que vai chamar a farmácia para solicitar a glicose. Entendeu? Para chegar, essa glicose foi chegar em 45 minutos. Meu Deus. Com a glicemia dela em 13. Então, assim, a hora que chegaram com a glicose, a glicemia dela já estava em 80. Porque eu fui abrindo, a hora que eles estavam no hospital, eu tinha geleia, o que eu tinha na gaveta ali, que era eu que estava consumindo enquanto estava acompanhando no quarto, eu fui colocando na boca dela, fui esfregando na bochecha. Porque você não sabia ainda. Entendeu? Mas porque eu tinha um conhecimento, e se eu não tivesse? Exatamente. E pra você, Bárbara, como que foi colocar na escola? Tiveram desafios? Tem aquele medo?
Porque imagino que eu já tenho medo do Vini sem diagnóstico, de como que vai ser na escola, né? Como que eles vão cuidar e como vai ser esse Sim. dia a dia. Já começa pelo medo de outra pessoa cuidar, não ser você, até seu próprio marido, né? Sim. Porque assim, eu saí do hospital com aquele bebê que mamava no peito, então eu tinha que tomar 8 a 10 agulhadas ali por dia. Nossa. Eu tinha que dar insulina, eu tinha que fazer ponta de dedo, ele saiu sem sensor. Então, eu não dormia, não fazia mais nada. Meu marido, eu quero te ajudar. Eu, não, sou eu, é minha responsabilidade. Tipo assim, pra mim, qualquer pessoa ia deixar ele ter uma hipoglicemia, a não ser eu, né? E eu falei, não, vou parar de trabalhar, já decidi, assim, não tem como eu ter vida. Eu já tinha saído ali que pra mim tinha acabado. Mas aí, pus o sensor nele, e aí ele tava afastado da escola. E aí eu fui até a escola pra retirar. Eu falei, olha, eu vou retirar ele porque vocês não vão conseguir cuidar. Tem que dar insulina pra ele toda hora. Ele comeu um alface, tem que dar insulina. Vocês conseguiriam? E aí a escola do Matheus foi totalmente ao contrário, é o caminho, né? Bom. E tanto a diretora como a professora falou, Bárbara, a gente vai aprender junto com você. Então a gente vai legal. aplicar nele. A gente Nossa. vai aplicar, a gente vai fazer ponta de dedo. Então, assim, eles foram mega parceiros. Então, assim, nos primeiros dias eu ficava na escola o dia inteiro, aprendendo junto com eles, porque eu também tava novata ali. Então, é uma escola que ele tá até hoje, graças a Deus, que cuidam muito bem dele. Mas é um caminho bem difícil. O meu foi raro, tá? Porque já teve agora, por exemplo, teve férias, que eu precisava de uma escolinha, né, porque eu não ia ter férias. E a escolinha falou a mesma coisa. Pelo telefone, não, a gente não aplica insulina, não tem como. Eu até questionei, mas e a mãe que precisa trabalhar? Faz o quê? Né? Eu quero por ele aí. Não tem como. Então, assim, nem abriu para uma conversa. Isso é complicado, né? Quando a gente fala sobre a falta de inclusão, quando a gente fala sobre as escolas, e querendo ou não, é o que vai ter a nossa rede de apoio ali por um período também, né? É o local que eles mais vão ficar o tempo inteiro. Então, como que você vai ter uma confiança com a pessoa que não está te dando essa confiança, né? Então. E também ter o problema com contaminação cruzada, de dar uma comida errada, de dar um lanche errado. Então, aí você tem que tirar da sala de aula. Eu tenho meu sobrinho que ele tem a PLV, alergia a banana e ovo. E ele, qualquer coisa que ele consome, o pulmão dele já fecha, a via respiratória fecha, o hospital. E por causa de um polvilho, um biscoito de polvilho uma vez na escola, ele quase morreu. Nossa. Então, e é isso, como que você vai ter essa confiança de deixar. E a gente fala muito sobre os 80% dos pais que vão embora, né? Depois de descobrir um diagnóstico. E a gente tem esse lado também da gente querer pegar abraçar. nosso filho aqui, enfiar numa bolha. Não quero que ninguém mais vai fazer. Ninguém vai saber mexer com ele. Se todas as mães pudessem, a gente trocaria de lugar com as crianças. Com toda certeza. Sem sombra de dúvidas. Sem sombra de dúvidas. O que foi mais difícil pra você, Bárbara? Assim, foi primeiro isso, largar do Matheus um pouco, entender que eu também deveria ter minha vida. Porque a princípio eu falei, não, ele vai ter uma vida normal, eu vou fazer de tudo, eu vou fazer contagem, eu vou estudar. Mas aí eu tava até esquecendo de mim, porque eu falei, eu não durmo. A médica falou, Bárbara, 2 semanas depois que ele saiu do hospital, cheguei lá com uma olheira desse tamanho. Eu falei, doutora, eu preciso pôr um sensor nele. Ela, você tá sem dormir. Eu falei, eu não consigo, porque eu acho que ele vai ter uma hipoglicemia. Aí quando eu meço, tá em hipo, eu falei, eu tô sem dormir. Ela falou, você precisa entender que você tem um marido, e meu marido, assim, faz a parte dele. É que no começo eu não sentia segura pra dar o meu filho ali. Eu entendia que era responsabilidade minha, né? Mas muito difícil. Eu acho importante a gente falar sobre isso, porque a mãe, ela já tem essa coisa de pegar tudo pra ela, né? De abraçar toda a causa e não deixar eles. Eu falo que marido não é rede de apoio, o pai da criança não é. Eu falo, não é rede de apoio. Parte dele. Mas a gente precisa também deixar um pouco, liberar um pouco pra eles fazerem, né? Precisa. E como que foi pra você, Rê? Principalmente essa parte de você não pode, Carlinhos, você não pode comer o pão na frente do Mais Lucas. difícil o pai do que o filho. Exatamente. Não, ele conseguiu segurar, ele segurou a onda, ele come escondido, né? Depois que que o Lucas dorme, ele vai e come o chocolate dele e deixa o Lucas comer o dele separado. Mas assim, é bem desafiador esse momento. E realmente, parece que a gente
acha que ninguém é capaz mais de cuidar como a gente vai cuidar. Então, assim, Exato. dá medo, sim, de falar. E diferente, como a gente estava falando, o Lucas não tem uma reação quando ele consome. Nada acontece. A vida dele segue normal quando ele consome glúten. Ele não sente dor de barriga, ele não sente intestino preso, nada. Então, é como se as pessoas ainda não entendessem muito bem. Ah, mas será que é? Ah, mas vai passar. Ah, mas tá melhorando. Não, gente, é pra vida toda. E quando a gente fala sobre isso, a gente fala sobre a rotina, né? As pessoas acham que a sua rotina é uma rotina convencional. Porque ele por ele não aparentar nada, não tem nenhum sintoma, é uma rotina normal. Exato. Como que é a sua rotina com uma criança celíaca? Ai, gente, olha… O seu dia é mais tranquilo, assim, mais leve. Tranquilo. Eu tô aqui pensando que eu preciso comprar banana madura porque eu preciso fazer o waffle que acabou. Por exemplo, eu tô pensando no bolo que eu preciso fazer porque tá acabando o estoque, porque eu faço, congelo e vou mandando de lanche. Tá acabando, eu preciso comprar pra fazer. Então eu já sei que algum dia dessa semana eu preciso parar pra produzir bolinho, waffle, ver uma receita nova, pensar em alguma coisa diferente, porque aí eu me culpo porque eu tô fazendo a mesma coisa. Só que ele gosta muito do que ele tá consumindo. E eu falo que eu sou muito grata à pediatra dele, porque… E ela, quando fala, ela até se arrepia. Ela fala, Renata, quando você chegou aqui, ele não comia nada. E hoje, ele come tudo, de comida. Então, assim, eu sou hoje muito feliz por ter insistido que ele comesse comida, porque ele tinha uma resistência muito grande em comer. Era bem difícil. E aí todo mundo falava, mas é porque ele não come, por isso que ele tá pequenininho, por isso que ele não cresce, por isso que ele não ganha peso. E eu falava, gente, não é isso, não pode ser isso, porque não deve ser outra coisa. Isso. E hoje ele come super bem, uma pratada, assim, que eu fico muito feliz. E meu sogro sempre fala, minha mãe, todo mundo fala, parabéns, tipo, que bom que vocês não desistiram, sabe? Porque… E a pediatra fala isso, ela fala, Renata, ele podia ter indisposições por conta do glúten e você não sabia. Então você fazia ele comer coisas sem saber. O pãozinho que ele adorava, o bolo que ele comia, ele queria comer, mas aquilo não caía bem. Então ele não queria comer outras coisas porque ele não sabia explicar com 3 anos que ele sentia uma dor ou que tinha qualquer indisposição, né, como hoje. Então ela fala, foi libertador descobrir por ele, pra você… Porque agora a gente sabe. E ele come muito bem a comida de verdade, né? E aí, quando a gente pensa também nas coisas sociais, né? Porque quando a gente fala de festa de aniversário… Ai, não, aí é aquela um mundo à parte, é a marmita. Tem que fazer marmitinha. Como que é a vida de vocês nessa rotina? Abomino a marmitinha. Não, eu falo assim, uma das coisas que eu luto muito é aquele negócio assim, deixar a criança ser criança. Lógico, celíaco é uma coisa diferente, mas eu tô dizendo assim, para o diabetes tipo 1, a criança tem que ser criança. Então assim, na festinha ela vai comer o doce, o bolo, o salgadinho igual as outras crianças. Ela não vai poder comer toda hora, não vai poder comer vários pedaços. Mas é uma coisa que assim, a gente tava conversando, eu tenho muito medo do transtorno alimentar que pode vir dessa insegurança ou dessa restrição ou dessa coisa do não pode, aí vai comer escondido, vai fazer, entendeu? Então assim, por isso eu tento da melhor maneira, assim, no controle, mas dá toda a liberdade. Tá. Entendeu? Então, assim, vamos criar estratégias, mas assim, todo dia vai ter um docinho, vai ter uma fruta, vai ter alguma coisa diferente. Você acha que por você ser nutricionista, isso facilitou um pouco mais pra você, Mari? Ai, não sei se facilitou. A cobrança é maior. É maior? É maior, porque você conhece. E aí foi onde eu falei que a diferença da teoria e da prática. Na teoria eu atendia, eu falava assim, faz isso, faz assim, faz assado. Só que é uma criança. Como que você explica para uma criança na escola que ela não pode comer o mesmo que o coleguinha? Exato. Ou que ele não pode comer naquela hora. Então, assim, trabalhar essa estratégia, um pouco de, então olha, vai na festa. É que assim, o diabetes também ainda assim, é muito incógnito. Na festa, minha filha pode comer à vontade. Eu corro atrás dela para colocar coisa na boca porque ela fica em hipo. Ela tá tão feliz, ela tá tão agitada que ela tem hipo a festa inteira. Nossa. Então assim, é muito individual de cada criança. Então assim, na festa eu tenho que liberar pra comer. A hora que chega em casa eu vou ter que controlar a madrugada inteira, porque ela vai ter o pico do que ela comeu na festa. Daqui, ó. É assim mesmo. Exato. Não, ela tá falando, eu tô aqui, é isso. Eu acho que até a diferença assim de
uma festa é que a gente tem que parar a nossa criança toda hora, né? Toda hora. Eu fico com dó disso, mas assim, não tem o que fazer. Eu preciso checar a glicemia dele. Caramba. Então, assim, tem que parar ele. Ou se ele… Isso eu tô falando, trazendo as dificuldades, tá? Assim, porque ele pode comer tudo, só que… Sim. por exemplo, subiu num brinquedo, esbarrou, o catéter saiu. Aí eu tenho que parar. Matheus, tem que parar. Vou ter que pôr outro catéter. Então, assim, Nossa. eu sei que a vida dele já não é fácil. Sim. Então… Eu acho que tanto a Mari pensa assim também. Vamos deixar ele comer? Vamos deixar eles comerem, se divertirem. Porque assim, se esse catéter soltar, se esse sensor soltar, eu vou ter que tirar ele dali da brincadeira e vou ter que furar ele, entendeu? Exato. Então, assim, eu já sei que a vida dele não é fácil. Então, o que eu puder fazer? Então, deixa ele comer à vontade ali. Ele tá brincando, a gente faz Tem contagem. uns dias que a gente pondera aquele negócio assim. É um dia de festa. Não é um dia, não é todo dia, não é sempre, não é uma coisa de Que dá todo pra final de fazer. semana. Então você abre algumas exceções com responsabilidade, mas aí você vai contornando pra deixar a infância. É. A gente fala que a maternidade atípica, em algum momento, ela se encontra, né? Independente do diagnóstico. Eu falo muito sobre o autocuidado da mãe, né? Depois que a gente se torna mãe atípica. A mãe já, com o rótulo de mãe, já se esquece, já se deixa lá no canto. Sim. A maternidade atípica, ela te dá uma sobrecarga muito maior Sim. de cuidado, de dia a dia. Como que vocês começaram a encontrar, a se reencontrar depois desse diagnóstico? Eu falo que todo mundo tem aquele luto do diagnóstico de tinha uma expectativa e agora é outra. Como você conseguiu voltar a se ver, Rê? Ai, Nath, foi… Eu acho que até eu descobrir foi só foco nisso. Eu não conseguia pensar em outra coisa. Depois que veio, até que eu consegui pensar como que eu ia conduzir dali pra frente, foi difícil. E aí eu acho que, vamos pensar que um ano, que foi quando eu acho que encaixou bem, eu entendi que a gente estava conseguindo controlar, ele estava indo melhor, as coisas fluíram, eu consegui relaxar um pouco mais, até pensando nesse lance das festas, o Lucas não come nada que é salgados, ele não come nada de festa, então eu sempre penso em dar janta pra ele antes de ir, porque ele não vai… Eu sou a mãe da marmita de janta. Ele come antes de ir pra festa, ele já comeu, aí ele só brinca mesmo, no máximo ele vai comer um brigadeiro ou dois e tá tudo bem, depois a gente vê. Mas levou um tempo pra gente voltar a olhar pra mim, olhar pra casa, pra mulher, né, pra pensar na vida. É difícil. A gente fica muito focada, né? Muito focada nisso. Dolly, e pra vocês, como que foi? Tô aprendendo ainda. Tá conseguindo voltar? Olha, aquele negócio, eu tô aprendendo na marra. Eu tive um AVC pouco mais de um ano. Nossa. E aí foi na ausência que eu fui obrigada a parar e falar assim, pera, eu preciso me cuidar. Entendeu? Porque eu tinha uma condição cardíaca que eu não conhecia, então assim, não foi algo da rotina, não foi a rotina que me levou a ter um AVC, que eu falava, eu entrei no hospital, eu falava pro médico, falava, imagina, é porque eu não durmo, eu sou ativa, tal, e eu monitoro à noite, aquele negócio que tá sempre ligada na glicemia, minha filha é do antes do sensor, então eu chegava a furar 12 vezes por dia, aquele hiper, até estabilizar. Aí agora com o sensor a gente consegue dormir um pouco melhor, mas você tá sempre ligada, sempre ligada. Então assim, a gente tá aqui conversando, a gente tá aqui de olho no celular, a gente sabe como é que tá a glicemia, o recado que a gente manda. Então a gente não desconecta. Nossa. É contato com a escola o tempo todo. Então assim, é aprender mesmo assim, foi nesse episódio de saúde que eu falei assim, pera, eu preciso parar um pouquinho e separar, olha, agora é hora de ensinar, agora é hora de soltar. Mas é um processo diário. De cuidar do casamento, do relacionamento. Lembrar que tem um marido, né? Passando ali. Agora, como ficou? Como ficou o relacionamento? Isso é importante. Assim, e quando eu saí do hospital, eu lembro que meu marido fez até uma festinha pra receber o Matheus, né? E eu fiquei super brava. Eu falei assim, que isso? Eu falei, não tô comemorando nada. Eu entrei com meu filho bem, agora ele tá aqui. Eu tô aqui, ó, cheia de agulha. Eu não tenho nada pra comemorar, assim, na minha cabeça ali, né? E ali naquele ano do diagnóstico do Matheus, eu perdi 12 quilos, assim, porque… Ansiedade? Eu não comia, sabe? Eu assim, não vou comer porque ele não come também. Aí ele tava até emagrecendo, tadinho, porque eu ficava assim, ele também não come, a gente não precisa comer tanto, assim. E aí eu perdi 12 quilos, assim, e aí… Foi quando eu parei, assim, comecei a refletir. Eu falei, eu preciso me cuidar pra poder cuidar dele. Sim, eu sou em primeiro lugar, né? Pra eu cuidar dele. E aí foi quando a gente decidiu ter o segundo filho. Eu falei, não, eu vou começar a me cuidar. Eu vou começar a soltar um pouco o Matheus, né? Então, vou deixar a escola
ficar mais com ele, eu vou deixar meu marido ficar com ele, né? A gente conseguiu uma ajuda que hoje ajuda a gente, uma ajuda paga quando precisa. Então, hoje eu consigo ter, eu sou privilegiada porque eu consigo ter às vezes um momento com meu marido, né? Sei lá, que seja a cada 2 meses, né? Vai no cinema. É muito importante, vale na ontem. Ai, que delícia. É muito bom. A gente respira, né? A gente respira. A gente vive. Sim, somos jovens e precisamos viver e curtir E aí a você vida. conversa com o quê? Com seu marido? Começa a falar do filho. E eu, não, porque a glicose do Matheus não baixou. Não sei o quê. Aí ele, Bárbara, vamos jantar nós dois. Vou falar de outra coisa, eu vou falar sobre o quê? E, tipo assim, porque Sim. a gente esquece, né? Sim. E aí agora que eu tô voltando à vida né? Mas ele já tá com 5 anos, então ele já até brinca. A glicemia baixa, ele, mãe, hora da balinha. Ele vai lá, pega. Às vezes eu fico, quanto tá, Matheus? Ele, mãe, tá 2 números, tá bom. Porque Quanto tempo do diagnóstico já? 4 anos. 4 anos. E você, Vou fazer Mari? 8. 8. Amiga, vai chegar esse Vai chegar. tranquilo, tá? Vai chegar. A gente vai rezar junto por isso. Vai chegar, vamos conseguir zerar esse negócio aí. Vai. Meu Deus. Não, mas hoje eu acho que assim, quando a gente fala de glúten, né? Infelizmente as empresas ainda precisam fazer mais muito. produtos para isso. Sim. Acho que restaurantes precisam começar a olhar Sim. mais, porque eu imagino a dificuldade que é você querer sair para jantar com teu marido e não ter, ou com o teu filho junto e não ter uma comida para ele ali, Sim. né? Que é mais difícil, né? Sim, vai ter a comida normal, mas com certeza vai ser cruzada e vai ter a contaminação. E aí, a gente acaba não comendo tanto fora, assim. Ele come em casa e é isso. Tipo, uma pizza e uma esfirra, O esquece. Robson tá falando no meu ouvido que ele já tem essa dificuldade, porque assim, gente, não é só com filho, tá? Com o marido, com o marido também. eu não sei se é pior ou melhor, porque com o marido, eu tenho essa dificuldade, eu falo, você consegue ficar um pouquinho só, tipo assim, um McDonald's, deixar de comer um McDonald's pra gente comer uma coisa que eu consigo comer? Ontem ele queria até passar no McDonald's, aí ele Não virou pra mim e deixou. falou, não vou passar. Não. Eu falei, nossa, obrigada. Obrigada. Mas é isso, porque é difícil, né? Sim. Encontrar lugares, encontrar essa acessibilidade, sim. né, maior. A gente ainda deixa ele comer um pouco, tipo, foi em casa, teve visita em casa, vamos de esfirra. Aí eu já penso, vamos. Tá. Aí eu tento que ele coma outra coisa, ou aí eu dou só o franguinho e tento deixar a massa, tento enganar ali, né? Mas é isso, é uma luta eterna. Eu acho que será por muito tempo. Como ele diz, é pra sempre, mamãe. Tadinho, Pra sempre, é muito tempo. Vamos por partes, né? Por passinho de cada enquanto, vez. um passinho de cada vez. A gente fala muito aqui que diagnóstico não é destino, né? O que vocês esperam pro futuro dos filhos de vocês? E a gente tem as melhores perspectivas, né? Aquele negócio é pra sempre, não se sabe até quando. Tem que conviver bem, da melhor maneira. A gente vai empoderando, a gente vai fazendo tudo que a gente tem ao nosso alcance. Sim. Mas eu acho que assim, uma coisa que ajuda muito, tanto a gente em casa ou fora, é ter o contato com outras mães, com outras crianças que passam pelo mesmo. É conviver com pessoas que têm o mesmo diagnóstico. Isso muda completamente, assim, a nossa cabeça, o nosso rumo, a nossa história, muda tudo. Tanto das mães como dos filhos, Das né? mães Fazer e dos esses filhos. encontros também é importante, É a né? primeira vez que eu escutei da minha filha, mamãe, eu não quero mais tomar insulina. Aí você trava e fala assim, pera, o que eu faço? O que eu falo? Como que eu não traumatizo? Entendeu? Porque aquele negócio, até que tenha a cura, Sim. a criança tem que lidar com aquilo. Exato. Tem que conviver com isso. E você, Bárbara? Eu digo assim, pra viver um dia de cada vez, sabe? A médica lá no hospital, foi um anjo assim, falou assim pra mim, Bárbara, você vai acordar todo dia e falar o que você vai fazer de melhor pro seu filho hoje, sabe? Então eu penso assim, o que eu posso fazer hoje pra eu controlar a diabetes dele, sabe? Então todo dia eu acordo e eu falo que é a minha missão. Hoje, o que eu vou fazer de melhor pro meu filho, pra ele ter uma vida melhor? Mas lógico, assim, eu tenho certeza que o futuro dele vai ser excelente, ele vai crescer, ser uma criança, né, que faz tudo aí, que toda criança tem direito, ele vai conseguir. E é isso, vive um dia de cada vez. Você espera? Eu espero que eu acho que hoje a maior luta é pensar que ele precisa estar com essa questão controlada para lá na frente não ter doenças futuras, porque como ele não tem nada hoje, a minha preocupação maior é daqui anos ele adolescente, ele mais velho, desenvolver algum problema por conta disso. Então eu acho que é uma responsabilidade muito grande
nossa hoje de fazer com que ele entenda e que fique muito claro que ele não pode ir pensando lá na frente, né? Então eu espero que ele tenha uma vida normal dentro do possível e que seja natural para ele conviver com isso e consumir essas coisas. Ele vai entender, eu acho, mais velho, que ele pode consumir tudo sem glúten. Hoje, e mais lá na frente, acho que já vai estar ainda melhor do que hoje, já estamos evoluindo muito, né? Sim. Mas eu tenho fé que vai melhorar ainda mais a indústria, né, de coisas sem glúten. De alimentos. De alimentos sem Eu glúten. também, eu torço pra isso. Porque, olha, e eu acho que ele vai sentir menos quando tiver maior. A dificuldade maior, eu acho que é agora, pequenininhos, né, pra fazê-los entender, mas mais velho, vai dar tudo certo. Se tivesse um tempo, né, olha, você vai precisar, você vai ter isso daqui, mas você vai precisar se alimentar melhor, vai precisar, acho que pra todo mundo, né, se a gente tivesse um tempo, um prazo aí que tivesse, eu vou descobrir, vai acontecer lá na frente, então deixa eu prevenir já aqui. Eu tinha um médico que ele me dizia uma coisa assim, muito importante do diabetes, ele falava assim, você tem que estar pronto para quando a cura chegar. Você tem que se cuidar, você tem que fazer todas as prevenções, você tem que estar bem para poder desfrutar da cura quando ela chegar. Então, assim, é não esperar para se cuidar depois. É isso. Meninas, eu quero agradecer muito a participação de vocês. Eu amei essa roda de conversa. A primeira que a gente faz aqui, a gente mudou cenário, mudou tudo, mas eu adorei. Teremos mais. Legal. E mais de clichê, de prática, a gente já faz aqui. Eu gostaria que vocês deixassem cada um recado final para as mães atípicas. Rê, se você quiser começar, aquela câmera é sua. Ai, olha, é difícil receber o diagnóstico, mas o que eu quero dizer é possível eles terem uma vida normal e ser uma criança normal sem consumir glúten. Então, hoje o Lucas fala pra mim, ele me pergunta se ele vai comer alguma coisa, ele me pergunta, mamãe, tem glúten? Aí eu, não, filho, ele, eba, que bom. Então, assim, ele já comemora com pequenas vitórias, né? Não é 100% flor, porque ele ainda quer comer coisa que tem glúten, e ele sabe que tem, mas ele quer. E aí a gente vai um dia de cada vez, mas vai dar tudo certo. Eu acho que lá na frente, vê-lo bem e saudável vai ser a minha sensação de missão cumprida, assim. Então, é isso. Você, Mari? Eu acho que assim, o choque passa, a dor vai transformar. Não é fácil, aquele negócio assim, não vamos romantizar. A rotina é puxada, mas eu acho que com o tempo a gente vai entendendo, a gente vai buscando outros caminhos, outras alternativas. E é possível sim ter uma vida feliz, ter uma vida plena, você ver a criança crescer, se desenvolver, aquele negócio assim, o mundo está à disposição dela. Então assim, a gente queria pôr numa redoma, mas também não pode. Então assim, a gente tem que dar tempo ao tempo. É aquele negócio assim, respira um dia de cada vez e vai dar certo. Respira e não pira. É bem por aí. Bárbara, recadinho pras mães. Olha, existe vida após o diagnóstico. Mães, se cuidem, se amem. Lembrem de vocês, que para o seu filho estar bem, você tem que estar bem primeiro. E tudo vai ficar bem. Tudo vai se acertar e vai dar tudo certo. É isso, obrigada, meninas. Eu que agradeço. Espero que você tenha gostado. A gente falou sobre doenças autoimunes, a gente nunca tinha falado sobre isso aqui no Voz das Mães. Eu acho tão importante, né? A gente trazer todos os tipos de maternidade atípica, independente de quais são as doenças em si. Minha câmera tá falando errada. Mas é isso, espero que você tenha gostado. Eu amei esse cenário de roda de bate-papo. Deixa aqui no comentário o que você acha, qual que é a sua experiência também. Conta pra gente, a gente faz uma roda de bate-papo todo mundo junto. A gente aqui, vocês aí nos comentários. E é isso, até o próximo. Obrigada. Tchau, tchau. Ser mãe é dádiva que vem de Deus, porção divina para os que são seus. Ser mãe é ter paixão, é tentar o impossível, fazer o sonho se tornar real. Ser mãe